Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo isso, na verdade, mas espero que esteja sendo um ótimo período, certo? Um ótimo dia, uma ótima tarde ou até mesmo uma ótima noite. Maravilha! Então aqui, né, o que a gente vai estar vendo nesse vídeo daqui, né? Esse vídeo aqui eu trouxe, né, e vou estar desenvolvendo um pouco mais sobre alguns conteúdos importantes, né? Mas primeiro, antes de tudo, eu vou falar sobre os artigos em inglês, né? Vamos comentar um pouco sobre os artigos, beleza? Então aqui nós temos, olha só, essa logo linda, beleza, maravilhosa essa logo aqui, né? Beleza. Vamos continuar então, vamos ao que interessa, na verdade. Espero que você possa aproveitar o máximo possível desse conteúdo, espero que seja impactante na sua vida e espero que possa agregar e poder estar compartilhando esse conhecimento que eu peguei durante esses anos aí com você, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui falando primeiro dos artigos. E dos artigos a gente pode separar eles em duas formas, né? Os artigos indefinidos e os artigos definidos. Então, os artigos indefinidos é para quando nós não sabemos exatamente sobre o que nós estamos falando. Assim como nós temos os artigos definidos, que esses sim são para quando nós sabemos exatamente sobre o que nós estamos falando. Mas qual seria a diferença? Então aqui eu vou fazer essa divisão aqui, essa linha torta, mas eu tenho o seguinte: car, bed, house, airplane e apple. Então carro, cama, casa, avião, maçã, certo? Indefinidamente falando, um carro, uma cama, uma casa, um avião, uma maçã. Quer dizer, pode ser qualquer carro, qualquer cama, qualquer casa, qualquer avião, qualquer maçã. Um carro alto, carro baixo, carro novo, carro velho, carro devagar, carro rápido, tanto faz. Cama de casal, cama de solteiro, cama nova, cama velha. Uma casa grande de 2 andares, de 1 andar. Uma casa branca, uma casa preta, uma casa vermelha. Um avião particular, um avião de frete, um avião para viagem, né? Enfim, uma maçã verde, uma maçã vermelha, grande, pequena. Enfim, né? Você entendeu. E falando agora definidamente, aí já não tem mais como a gente falar um carro, uma cama, uma casa. Aí é o carro, a casa, a cama, o avião, a maçã. Bem específico, né? Não tem como ser outro. Beleza. Então um bom exemplo aqui é o seguinte: essas ideias, né? Esse conceito, um carro, uma cama, uma casa, né? Beleza. Mas agora, se eu estiver falando o sol, a lua, a gente não tem outra opção a não ser específico sobre eles, porque afinal de contas nós só temos um sol, só temos uma lua, então temos que falar especificamente sobre ela ou sobre ele, né? Beleza. Então, qual é a diferença aqui, né, dos indefinidos? Eu sei que você é uma pessoa muito perspicaz e você já viu que está separado aqui, né, entre consoantes e vogais, né? Então qual é a diferença? Por que tem essa separação? Então as consoantes, né, nós usamos o artigo indefinido a para as palavras que começam com consoantes, assim como nós usamos an para palavras que começam com vogais. Então car começa com a letra C, que é uma consoante, então usamos o artigo indefinido a car, um carro. A palavra cama, bed, começa com a letra B, que é uma consoante, então usamos o artigo indefinido a, assim como o caso de house, que começa com H, uma consoante, então usamos o artigo indefinido a. Beleza? Seguindo essa linha de raciocínio, como a palavra airplane começa com A, nós usamos o artigo indefinido an, porque esta palavra começa com a letra A, que é uma vogal, assim como o caso da palavra apple. Beleza? Qual é a finalidade disso daqui, né? A finalidade é o seguinte: seguindo a ideia do fenômeno linguístico que chama-se Connected Speech, é o discurso conectado, é a forma como os falantes da língua conectam as palavras. E isso traz pra gente a ideia de que eles falam muito rápido, sendo que nem sempre é assim, é só a forma que eles conectam as palavras. Então olha só, observe isso daqui. A palavra começa com uma vogal, certo? Aqui, o artigo indefinido an termina com uma consoante letra N. Uma consoante somada com uma vogal
forma uma sílaba. Então, an airplane. O que era, ó, veja só, o que eram duas palavras, nós falamos aqui no inglês da aula, né? Falando separadinho, bonitinho, para você compreender. An airplane. Quando o falante da língua ele vai falar isso, ele fala como se fosse uma coisa só. Por quê? O an se cola com o airplane. E ao invés de ser an airplane, vira an airplane. Tudo junto. E aí traz essa ideia de que os falantes da língua falam muito rápido, mas é só a maneira como eles conectam as palavras, né? Beleza. Então, se a gente falou sobre o Connected Speech, já falamos sobre os artigos indefinidos e que o a nós usamos para palavras que começam com consoantes e o an para palavras que começam com vogais. Qual é a regra que a gente tem para os artigos definidos? Então, você observa aqui que eles são independentes. Como assim eles são independentes? Eu posso usar the tanto para palavras que começam com consoantes, tanto eu posso usar the para palavras que começam com vogais. E essa regra, ele ignora plurais e palavras masculinas e femininas. Aqui no português, né? A gente tem, por exemplo, o carro, certo? O carro, uma palavra masculina. A cama, palavra feminina. No inglês, o artigo definido the ignora isso tudo. Ele ignora se a palavra é masculina ou feminina, assim como ele ignora os plurais também. Então, eu posso falar the kids, as crianças. Percebe que eu sou do Rio de Janeiro, né? Esse S puxado, né? Esse X. Então, as crianças, certo? Então, o the, ele ignora plurais, masculino, feminino, consoante, vogal. Então, ele é um grande trunfo. Nós podemos usar o the para todos os casos. Show de bola? Tranquilo? Então, espero que tenha ajudado e possa ter solucionado as suas dúvidas e tomara que nós possamos continuar estudando juntos. Beleza? Até a próxima aula!